Meu nome é Davi Pontes, eu sou de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, que é uma região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Eu sou artista, na verdade, começo a trabalhar com dança desde muito cedo e talvez quando eu vou para a universidade me encontre um pouco com a performance e mais recentemente eu tenho feito uma incursão pelo cinema. Mas tem uma palavra que de uma maneira liga as coisas que eu faço, que é a coreografia. Já faz algum tempo que eu tenho dedicado essa palavra. Eu acho que tem algumas palavras que talvez me interessem de escutá-las e a coreografia é uma delas, assim. Eu acho que tem palavras que me interessam de escutá-las e outras de escutá-las. Então a coreografia, ela entra nesse campo de palavras que me interessa de escutá-las, de escutar. Então, já faz desde muito tempo que eu tenho olhado e dedicado a pensar a coreografia. Não acredito que essa palavra seja isenta das coisas que ela faz. Eu acho que coreografia e violência estão muito próximos. Mas eu acredito que tem um movimento que eu tento organizar, que é desaproximar a coreografia do tempo. Eu acho que sem o tempo, a coreografia ela não consegue figurar as forças violentas que ela tem. Então tem sido esse meu grande desafio durante o trabalho que eu tenho feito. Eu tenho um projeto que chama Repertório, que é um trabalho que eu faço em parceria com o Wallace, que é um trabalho que a gente tem olhado para práticas de autodefesa e tentado perceber como cada corpo consegue elaborar a sua própria capacidade de se defender. Mais recentemente a gente fez um filme junto que se chama Delirar o Racial, que tinha uma pergunta central, que era se perguntar como pensar uma vida ou uma existência sem o tempo. Então eu acho que o tempo tem cortado também esse trabalho, porque eu acho que a coreografia, quando ela chega no mundo, ela chega a partir desse problema que é o tempo. Então, tenho organizado a minha prática em volta da coreografia e para a residência aqui da Refresco eu tenho elaborado um trabalho que se chama Conferência, que é um trabalho que eu tenho dedicado a olhar duas questões que são centrais no meu trabalho, que é a coreografia e a racialidade. Então, o que eu faço nessa conferência é responder duas perguntas que talvez não tenham respostas, ou que talvez elas tenham respostas, mas que eu faço na conferência virtual a ideia de resposta. A primeira pergunta surge numa fala da Denise, que se chama o Evento Racial, que ela se pergunta por que a morte de jovens negros não causa uma crítica ética. E ela faz uma incursão pelo pensamento moderno, passando por alguns filósofos, entrando para a antropologia, para a física, para tentar responder essa pergunta. Por outro lado, eu tento responder exatamente uma pergunta, mas uma questão do Lepec com o surgimento da coreografia na modernidade. Ele se questiona o porquê da coreografia ter essa melancolia com o passado, o porquê dessa melancolia da dança com figurar um passado, por que os mestres ficavam se perguntando ou ficavam com uma certa questão melancólica de que as coreografias pudessem desaparecer, que não haveria um futuro para a dança, e cada vez que uma dança era dançada, ela estava à beira do desaparecimento. E quando eu uso a conferência, eu estou interessado em questionar a maneira com que a gente pensa e organiza o conhecimento, né? Talvez o conhecer esteja ligado a uma maneira muito específica, que talvez essa parte do corpo a gente sabe que talvez a gente saiba que não é somente essa parte do corpo que conhece, que talvez o corpo também produza conhecimento, mas eu acho que como a gente vive, como o mundo se organiza, a gente continua afirmando que a cabeça e que a mente é a única produtora de conhecimento. Então, com a conferência que eu faço é tentar desvirtuar essa ideia de conhecer. Eu fico pensando que talvez o espaço da residência seja. Eu sei que teve um tempo que foi um pouco mais corrido, mas eu sinto que o espaço da residência, talvez, do contexto da Refresco, ele implica uma coisa que para mim é importante, que é um espaço de poder elaborar alguma coisa próxima a alguma coisa que possa dar errado, que possa ter uma estrutura que não precisa dar certo até o final, sabe? Eu acho que são poucos espaços que proporcionam isso, sabe? Porque toda vez que você é implicado numa residência, parece que você precisa construir uma coisa que vai ser a grande obra-prima. Então, talvez o espaço da residência, da Refresco, me deixe um pouco menos preocupado com isso e um pouco mais livre e dedicado a pensar algum processo que seja mais arriscado, que tem que lidar com uma coisa que já me interessa há algum tempo, mas eu tenho deixado para trás porque eu acho que ainda está um pouco inseguro. Então, acho que talvez seja esse a grande revelação para mim durante o processo, assim.